Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 246, Poder sobre o Mal. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, item 3, possessos, dando continuidade. Se você não ouviu o programa anterior, seria importante, para que a gente possa desenvolver bem o raciocínio. Hoje nós vamos trabalhar mais duas questões ligadas aí, à possessão, à obsessão, à subjugação, que são o quê? Que são relações doentias entre encarnados e desencarnados, a princípio, Mas, de fato, isso pode, com as suas características diferenciadas, acontecer inclusive entre dois encarnados. Mas não com essa intensidade. Por quê? Porque o desencarnado está 24 horas no plano espiritual, podendo perturbar de uma maneira muito mais intensa. Me surpreende, até assusta um pouco a compreensão dos espíritos da codificação sobre esse fenômeno. Porque é muito interessante que a cada passo eles mostram como o fenômeno da obsessão, da possessão, esse fenômeno geral, ele tem a ver com desejos inconscientes muitas vezes. Por que que assombra? Por que que espanta no sentido positivo? Porque na época do Livro dos Espíritos, o Ocidente não conhecia o conceito de inconsciente. O conceito de inconsciente foi introduzido no Ocidente por Sigmund Freud, que aprendeu, por sua vez, com a filosofia hindu. Então, não se conhecia isso na Europa. Ninguém sabia o que era isso. Vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? E um outro aspecto que eu vou comentar aqui na resposta da questão. A gente vai trabalhar hoje a questão 475 e 476. 475, Pode-se, por isso mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Então, é uma questão que, se a gente contextualiza, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a visão que se tinha da Idade Média, pelo menos a visão que predominava, a visão ignorante, era de quê? Que os maus espíritos eram demônios e que os indivíduos estavam à mercê dos maus espíritos. Porque é muito bom ser vítima, gente? É uma técnica usada aí de muito tempo. Não, veio o mau espírito e me possuiu, veio o demônio e me possuiu, veio o demônio e me fez me tornar uma pessoa sexualmente depravada, veio o demônio e me fez matar o meu vizinho. Então é muito bom, porque aí a culpa é do demônio. Os espíritos eles vão dar continuidade a uma tradição que é antropologicamente marcada por tendo sido aprofundado por Jesus de Nazaré, que é a questão da responsabilidade individual. Não vou entrar na questão antropológica, mas assim, isso é muito claro do ponto de vista da antropologia. Jesus é que é o marco disso. Então os espíritos aqui vão retomar isso. Então, o que está aqui em jogo são duas visões de mundo. Kardec não faz uma longa explanação desse contexto, porque o objetivo principal de Kardec aqui é educar a população. Então, se cada questão dessa ele fosse fazer um longo histórico, ficaria uma enciclopédia, ninguém leria. Então, Kardec pega tudo isso que está no ar, todas essas discussões históricas e transforma em perguntas simples. Porque o povão não vai entender isso. Então ele simplesmente pergunta o seguinte: se pode então se libertar da influência dos maus espíritos? Óbvio que ele já falou que o demônio como um ser contra Deus não existe, são espíritos inferiores. Isso ele já explicou muito bem lá na questão 100, na escala espírita, e em outras questões. Então aqui a questão é mais prática. Eu posso então me libertar ou eu vivo à mercê desses espíritos? Eu estou aqui orando, equilibrado, e de repente chega um mau espírito e, sem eu poder fazer nada, destrambelha a minha vida. Então a pergunta aí é essa. Isso ainda aparece um pouco nos centros espíritas. Pessoas que buscam ajuda e que querem manter a ilusão, ou porque são realmente ignorantes, de que um mau espírito está estragando a vida dela. Tem muita essa ilusão. Não, veio um espírito mau e me perturbou. Antes eu era a perfeição em pessoa.
Então, desculpe estender muito, mas é tudo isso que está por trás dessa pergunta. Como sempre, tem uma compreensão profunda atrás das perguntas de Kardec. Resposta. Pode-se sempre livrar-se da dominação de um mau espírito, quando se tem vontade firme. Então, é simples, mas muda a compreensão da humanidade. Tá certo? Se você tem vontade, você pode se libertar de uma obsessão. Kardec insiste nesse tema. Por quê? Porque é um tema da época, né? Assim, durante séculos e séculos, e isso ainda predomina um pouco hoje, bem menos depois de Kardec, se defendeu essa ideia. Não, fulano estava possuído pelo demônio, matou, roubou, então ele não tem responsabilidade. Tá certo? Então, assim, você tem todos os processos aí da igreja, você tem, porque óbvio, na Idade Média o direito era um direito canônico, quer dizer, o direito, a legislação estava muito influenciada pela igreja, que tinha essa visão, né, dos demônios que possuíam, e viam demônios e possuíam legiões de demônios e possuíam mosteiros inteiros, e aqueles mosteiros ficavam dominados pelo mal. Tudo isso é verdade. Mas tem um detalhe. Havia o que hoje a gente chama de sintonia. Havia um desejo que isso acontecesse. Então Kardec insiste. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tão grande que a pessoa subjugada disso não se aperceba. Olha aí, Kardec está voltando a esse tema. Quer dizer, a pessoa está ali. Então, uma terceira pessoa poderia cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deveria preencher? Né? Então, duas perguntas. Então, não pode acontecer que o espírito mal está ali dominando tanto que a pessoa nem se dá conta que está sendo dominada e, consequentemente, não poderia uma outra pessoa ajudar na libertação dele? Se sim, quem deveria ser essa pessoa? Como deveria ser essa pessoa? Resposta: ampla, complexa, profunda. Tá certo? Às vezes a gente passa batido, não se dá conta. Né? E o nosso estudo é um estudo breve. Mas um dia a gente aprofunda tudo isso. Né? Outras pessoas mais qualificadas vão aprofundar. Deus queira. Vamos lá. Resposta. Vamos lá. Primeiro, o que é que os Espíritos dizem? Se for um homem de bem, sua vontade pode auxiliar. Né? Uma pessoa digna. Por quê? Porque ele apela para o suporte dos bons espíritos. Pois, quanto mais se for um homem de bem, mais poder ter-se-á sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para atraí-los. Então, está dizendo, se for uma pessoa digna, se for um espírito bom, uma pessoa dedicada ao bem, ele pode agir na situação de duas formas. Ele tem energia, fluido, magnético para afastar os maus espíritos, né? E ele tem uma sintonia, ele tem uma amizade com os bons espíritos que podem pedir a ajuda dele e ser atendido, porque ele é um homem de bem. Agora, olhe o detalhe sutil e profundo. Contudo, ele seria impotente se aquele que está subjugado não participasse disso. Então, mesmo que o indivíduo esteja na situação mais terrível, há um grau de participação do obsidiado que é indispensável. E aqui uma revelação desagradável. Há pessoas a quem agrada uma dependência, que lisonjeia seus gostos e seus desejos. Isso aqui é muito forte, mas é um dedo na ferida, necessário. Quer dizer, há pessoas a quem a possessão, a quem a obsessão agrada. Agrada. Então é uma outra visão completamente diferente da visão medieval. Não que a freira estava lá por orando e foi possuída por um íncubo ou um súcubo, quer dizer, obsessores sexuais, era o nome que ele tinha na Idade Média.
há um gosto por isso. Há um gosto, há um desequilíbrio emocional não trabalhado. E a natureza não permite cinismo, a natureza não permite covardia. A vida não é condescendente com a falsidade. Ah, eu tenho esse distúrbio aqui, mas deixa quieto, eu não vou me tratar. Vai ganhar uma obsessão para começar a história. Tá certo? Então, é uma resposta muito assustadora, porque não se tratava nessa época desses desejos inconscientes. Hoje é fácil. Hoje quem estuda é muito simples, dizer, não, há um ganho secundário. Todo mundo sabe da área, né? Não, havia um desejo em que tal crime se realizasse. Talvez um desejo não tão consciente, talvez um desejo que revelasse nos atos falhos, um desejo que se revelava nos sonhos. Mas nós estamos aqui, meus amigos, em 1857. Não tem estudo de inconsciente. Mas os espíritos estão apontando, olha, há muito gosto nisso. Então a obsessão, em algum nível, é sempre uma sociedade, que é preciso romper. Mas para romper uma sociedade é preciso assumir que em algum momento você quis a sociedade. Então, a doutrina espírita é uma doutrina muito austera, porque ela chama o indivíduo à responsabilidade. Ah, coitadinho, está obsidiado, ok, está sofrendo, vamos ajudar o máximo possível. Mas é preciso que ele entenda que tem que ter a participação dele, senão não tem cura da obsessão. Então, e quando desencarna, a regra é a mesma. O indivíduo está lá no mundo inferior, na região inferior, gemendo, prometendo tudo. Os espíritos olham e dizem, não, o nível energético dele ainda é de sócio das trevas. Não adianta socorrer ainda. Não adianta. E não é socorrido. O indivíduo só é socorrido, e quando eu digo indivíduo, eu estou falando de mim, de você, de todos nós. Nós só somos socorridos quando estamos na região inferior, quando há uma mudança significativa. Então, assim, é uma resposta forte. Aí conclui, em todo caso, seja como for, aquele cujo coração não for puro não poderá ter influência alguma. Os bons espíritos o desprezam e os maus não temem. Olha como a linguagem da codificação é forte. É uma linguagem profética. Porque o pessoal pensa que bom espírito é tudo um bando de abestado, tudo docinho, tudo amiguinho, conversa fiada, tá aqui. Os bons espíritos desprezam quem não é honesto. E os maus não temem quem não é bom. Então a postura de alguém que está buscando o bem é essa. Vai chegar uma fase evolutiva que os bons espíritos vão lhe temer. E os bons vão se agradar com você. Mas se você é falso, é cínicozinho, porque eu sou palestrante espírita, que eu sou médio espírita, eu faço a caridade, os bons espíritos vão lhe desprezar. Eu já vi isso em reunião mediúnica. Chega lá a pessoa achando que é muita coisa e começa e toma umas na cabeça que dói até em mim que estava falando. Não tem isso não. Pode ser quem for. Presidente centro espírita, rico, famoso, milionário. Eu já vi cada situação com gente que todo mundo fica assim, como é que o espírito trata assim de agora? Se mete a besta. Porque os bons espíritos, eles não têm essa coisa, eles não vão humilhar ninguém. Mas eles não têm submissão à conversinha fiada, não. Não, mas porque a fulana, assim, ela é aqui no mundo espiritual, ela mendiga. Pode estar na terra entupida de joia, ter 3 mil imóveis, se a pessoa... Não é assim não. Não é assim que funciona. Né? Pode ter cargo, pode ter isso, pode ter aquilo. Então, assim, é assim que os bons espíritos agem. Por isso que muita gente não quer estar perto deles. Porque é necessário um padrão de verdade, de honestidade. Não há fingimento. Então aqui é um dos casos que a impotência dos indivíduos que só têm pompa fica muito evidente. Muito evidente. E, acima de tudo,
traz para nós espíritas uma profunda responsabilidade em nossas relações espirituais. Porque nós sabemos que não adianta disfarçar. É preciso estar em constante vigilância em busca do amparo dos bons espíritos. Porque se eles veem em nós um sentimento sincero de melhorar, apesar do nosso atraso, eles estarão conosco. Nós, na posição de aprendizes que buscam e clamam por suporte espiritual, e eles condoídos do nosso atraso espiritual. Essa é a relação verdadeira que nós podemos ter com os bons espíritos. O resto é ilusão que leva à obsessão e à possessão. Achar que tem poder, achar que domina, achar que manda, achar que resolve, não funciona assim. Claro, se você for um espírito superior, aí é outra coisa. Eu estou falando para os espíritos, digamos assim, parecidos comigo, a maioria da Terra. Esse é o padrão. É uma relação fraterna, mas que tem por base a honestidade, a busca sincera da verdade. Bem, tem muita coisa, mas a ideia é fazer esse estudo passo a passo. Então, um grande abraço, espero que essas reflexões tenham contribuído para você. Fique com Deus, vamos para a nossa segunda parte. Paz, meus filhos, em vossos corações. Que o Cristo, sempre amigo, sempre misericordioso, nos ajude a todos nesse instante, nesse tema tão delicado que eu chamo responsabilidade espiritual. Como ensina Jesus de Nazaré. O Pai nunca coloca fardo pesado em ombro leve. Mas eu explico, sempre há um fardo a carregar. Um fardo possível. Difícil tantas vezes, mas possível de ser carregado. Então, a maior postura de cura da obsessão é muito simples. Vontade firme em cumprir as próprias obrigações materiais e, principalmente, espirituais, emocionais. Devoto o tempo necessário para me vincular a Deus? Oro o suficiente? Peço ao Cristo ajuda para transformar a minha forma de sentir? O Cristo nos revela o quanto ainda somos necessitados, o quanto carregamos sentimentos impuros. E diz, pedi e obterei. Então, filhos, a cura da obsessão se dá pela solicitação sincera ao anjo guardião e ao mestre de suporte para transformar as próprias feridas da alma. Todos carregamos muitas feridas em nosso ser, que são desarmonias energéticas, que são dores, que têm aspecto físico, inclusive. Peçamos ao Mestre. Mestre, me ajuda a transformar as feridas da minha alma, os meus impulsos doentios. Ajuda-me a transformar os hábitos que me levam para o inferno emocional. Ajuda-me a saber olhar para o próximo de uma forma mais elevada. Ajuda-me, acima de tudo, a olhar para mim mesmo com misericórdia. Ajuda-me a entender
que o obsessor é um irmão doente que talvez precise muito de mim. Por isso vou orar por ele. Não para me livrar dele, mas para cumprir um dever sagrado. Porque se Deus permitiu que ele se aproximasse de mim, é porque Deus, o Criador do universo, sabe que eu posso ajudá-lo. Que enquanto ele pensa me atrapalhar, ele me dá uma chance excepcional de ampará-lo. Esta é forma espírita de pensar, de lidar com a obsessão. Porque nós precisamos muito que vocês eduquem esses espíritos que pensam que têm por tarefa perturbá-los. Apenas assim transformamos o mundo, porque assim nós apoiamos vocês e vocês os transformam. E porque estão fazendo bem, acabam transformando-se a si mesmo. E a vida melhora. Não existem inimigos. Existe oportunidade real de crescimento espiritual. Gostaria muito que vocês, amigos espíritas, amigas de ideal, compreendessem isso. Não diga, afasta-te, obsessor. Diz, irmão doente, me acompanha, porque o Cristo quer que eu cuide de você. Quando os espíritas agirem assim, como o Cristo deseja, o mundo será outro. Teremos menos assaltos, violências, depressão, porque o medo será varrido da terra, porque os espíritas ensinarão nada a temer, porque todos somos filhos de Deus e o Pai vela por todos nós. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.